Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Conexão Universitária. E aqui é a Jess quem fala. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre mais uma semana do Conexão Universitária. Para ser mais específico, é a semana 24, a fidelidade de Deus. Então, nós hoje vamos falar sobre essa semana. Mas antes de mais nada, né, o que é o Conexão Universitária? Se você aí nunca ouviu falar sobre o Conexão Universitária e está chegando hoje pela primeira vez, bem, o Conexão Universitária faz parte de um projeto do Pão Diário Universitários. Bem, nós não atendíamos essa demanda, né, dentro do nosso grande país, mas percebemos o quanto as pessoas realmente procuram esse tipo de conteúdo. E estamos aqui para ajudá-los a ter um devocional voltado para a faixa etária deles, a universitária. Então, o Pão Diário Universitários está aí com um aplicativo recheado de conteúdo para que você possa acessar, baixar gratuitamente. Então, aproveite, baixe o aplicativo, dá uma olhadinha lá no conteúdo, veja se realmente é interessante, compartilha conosco se tem algo assim que você gostaria que tivesse lá no aplicativo. Nós estamos realmente interessados em ajudar e abençoar a sua vida. Então, o Conexão é um devocional semanal para os grupos, para que os grupos na universidade, ou quem sabe individualmente, né, você só quer ler ele, você possa ler, conversar com o seu grupo, bater um papo sobre a temática, interagir um pouco mais com os colegas aí da sua sala de aula, quem sabe. E aqui nós iniciaremos hoje a semana 24. E hoje temos dois convidados aqui para esse nosso bate-papo. Gostaria que eles se apresentassem um pouco, falassem um pouco deles. Bora lá conhecer o nosso primeiro convidado, o Pastor Neni. Tudo bem, pastor? Boa tarde ou boa noite, não sei que hora você está Verdade, é acessando. online, né? Ninguém nunca sabe que horário que a pessoa pode estar ouvindo. É isso, né? Então, galera, olha só, prazer estar aqui com vocês no Conexão Universitária, esse movimento de Deus. E estou muito feliz, sabe, por ver como tem crescido o trabalho e as iniciativas de apoio à evangelização, ao avanço do evangelho, do reino de Deus nas universidades e na vida dos universitários, beleza? Então, eu sou o pastor Dene, sou aqui do Tocantins, exatamente, Palmas, Tocantins, uma capital quente, beleza? Quente, o povo tá Muito derretendo quente, aí, né, pastor? muito quente. Então, trabalho com juventude aqui na Segunda Igreja Batista em Palmas. Sou pastora e minha esposa de jovens e adolescentes, né? Desenvolvemos um trabalho com jovens também nas universidades, pequenos grupos, e o nosso objetivo, né, é desafiar, ensinar e equipar os jovens para que eles marquem a sua geração com o Evangelho do Reino, beleza? E isso envolve a universidade. Interessante, pastor. Muito bom ter esse pequeno contato aí com esse outro estado. Que o Senhor realmente abençoe e cuide muito desse povo para que eles possam alcançar as universidades. Aí na cidade tem bastante universidade. Como funciona, Sim, sim. basicamente? Aqui em Palmas, uma capital nova, nós somos aqui a capital mais nova do Brasil, então, assim, o avanço universitário é uma coisa absurda. Então, hoje já temos a Universidade Federal e só cresce, só aumenta. Então, nós temos hoje na cidade, nós temos em Palmas hoje em cerca de 360 mil habitantes, né? Nós já Oxe, temos de 10 a 15% dessa população só de universitários. Só de nossa, universitários. E a gente também bastante desenvolve gente. o trabalho com ensino médio, cursinhos, né? Que é o preparo. Então, a ideia é o quê? A gente quer trabalhar a evangelização da universidade, então, na verdade, a gente já trabalha a evangelização dele no SOS Enem, que é um projeto que nós temos, que a gente apresenta Jesus no dia do Enem para ele. Então, desde a prova dele até a universidade, cursinhos, escolas, nós já entendemos que é o momento dessa evangelização acontecer para que ele seja Sim. um agente do reino dentro da universidade. Por quê? Porque são muitas universidades, são muitas formas de se apresentar Jesus para essa galera, né? E é Uhum. isso. Então, Palmas vive um tempo de expansão universitária, crescendo. Pastor, como que você entrou em contato com isso? Como se envolveu com universitários? Paulo, essa pergunta é muito boa, porque assim, a universidade marcou minha vida, né? Eu sou formado eu faço parte de um grupo de pequenos alienígenas, né? Que são os formados Achei em, interessante esse nome. Vou usar. formados em ciência da computação.
Porque, Ah, assim, é aquele curso que começa muito e termina poucas pessoas, né? Mas me formei em acontece. ciência da computação em 2008 e durante meu tempo de universidade, eu conheci um movimento chamado Alfa e Ômega, que é um movimento da Cruzada Estudantil e Profissional para Cristo. E esse movimento hoje tem o nome de CRU, né? Ah, Se Cru, eu pesquisar aí, conheço a Cru. A Cru é uma é isso. bênção. Nós temos Exatamente. várias pessoas que participam da Cru Isso. aqui no Paraná, em Curitiba. Hoje esse movimento alcança o Brasil. Então nós participamos, eu participei do início desse movimento no Brasil, liderei Que parte sensacional! do meu tempo de faculdade aqui. Então, cara, foi incrível, porque durante meu tempo de faculdade, a gente estava fazendo impactos evangelísticos, eventos de conscientização, ações dentro das universidades. A gente trabalhou com música, com o BMM Brasil Música e Missão, que é um projeto de música na universidade, e isso Interessante. tudo marcou minha vida, cara. Então, eu não consegui mais me desvincular do que se trabalha, do que era trabalhar com juventude ou o que está conectado a estudantes ou universidade. Então, é o que eu faço hoje e isso Deus direcionou minha vida para esse chamado, né? É isso Que aí. sensacional, muito bom saber disso, realmente Legal. é interessante que realmente começou lá e você foi levando isso, porque o senhor foi despertando isso desde a universidade, e hoje você é Muito bom. pastor e cuida dos universitários. Isso aí. Muito bom. E nós estamos aqui também com o João. João, quem é você, João? Quem sou eu? Então, eu sou o João, eu sou natural do Rio Grande do Sul, mas moro em Curitiba já faz 6 anos. Sou membro ativo na comunidade de alcance de Curitiba. Fui líder do Dunamis Pockets na PUC por 2 anos e meio, que fiz a transição da liderança e foi um tempo incrível na minha vida. Sou acadêmico de psicologia, estou no 8º período, quase me formando. Faço parte também do Pão Diário Universitário, né? Eu sou um dos escritores voluntários que ajudam a Aê. escrever os devocionais e já fiz parte da rede universitária também de Curitiba, né? A rede que serve a nossa nação também e principalmente aqui Curitiba, né? Servindo os grupos universitários, as igrejas mesmo. Então, essa é a minha ligação com a universidade. E esse sou eu. Muito bom, obrigado pela breve apresentação, é muito importante. Agora, eu quero muito conversar sobre a temática com vocês. Para você que está aí nos ouvindo, a temática está lá no devocional, você pode abrir no aplicativo a semana 24, pode acompanhar conosco, ou se você tiver impresso, né, você também pode aí abrir lá na semana 24. Essa semana fala sobre a fidelidade de Deus. Essa é uma temática muito interessante, na verdade. E é por isso que eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês que estão aqui. E realmente vou pedir até para o pastor iniciar respondendo, que é o que eu já estou curiosa. E daí, na verdade, vocês podem sempre comentar a resposta e tal. Não, não é necessário termos a resposta redonda certa, porque eu acho meio difícil a gente ter, né? Show. Então, a primeira pergunta que eu queria deixar para vocês é: o que é fidelidade? Seria realmente um atributo de Deus? Eu gostaria de uma explicação em relação a isso. Realmente, o Vamos que lá. é fidelidade? Essa pergunta é muito boa, porque a fidelidade ela descreve o nosso Deus, né? Então, assim, a fidelidade ela é sim um atributo de Deus, né? Ele é fiel, e você vai encontrar na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, vários momentos em que Deus se mostra fiel e que ele declara a fidelidade dele para com o homem, né? Uhum. Existe algumas situações que mesmo enquanto os homens, né, se mostravam rebeldes ou distantes de Deus, Deus sustentava essas pessoas e demonstrava a fidelidade dele para elas. Então, o texto, inclusive, do devocional, eu acho muito legal esse texto, né? Ele é pequenininho, mas ele é forte. Ele fala assim, ó, 2 Timóteo 2,13, diz que se formos fiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, quer dizer que a nossa fidelidade gera esse relacionamento com o Deus que é fiel. Mas se Uhum. nós experimentarmos cada vez mais desse Deus, nós seremos desafiados a sermos fiel a Ele. Então, ele não muda, ele é o mesmo. Então, a fidelidade descreve o nosso Deus. Então, você pode confiar,
ele é pai, você pode se relacionar com ele é provedor, e ele vai responder perguntas, vai preencher lacunas que só ele pode fazer na sua vida. Ele é fiel. Amém. Profundo, profundo. Até tem um trechinho ali no devocional que fala, né, que fidelidade é uma característica daquele que é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Mas e aí, João, qual a sua relação ou qual a sua definição em relação à fidelidade? É um atributo? Então, eu acredito que é sim um atributo de Deus. Eu acho que a fidelidade ela está intimamente ligada à identidade de quem Deus é. Porque, assim como o pastor Dani falou, ele não muda. E, para mim, fidelidade é não voltar atrás. Então, assim, Deus não volta atrás nas suas palavras. Sabe, se a palavra dele mesmo diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele não volta atrás nas suas palavras, então ele permanece. Então, para mim, ser fiel e fidelidade é permanecer, sabe? Eu acredito que independentemente das situações, e assim como o pastor Lene também leu o texto, por mais que sejamos infiéis, ele permanece sendo fiel. Então é algo que faz parte da identidade de Deus. E como sendo um atributo, né, um atributo é algo que está intimamente ligado à identidade de Deus. É algo que ele não consegue se dissociar dele. Então a gente para e pensa assim, Deus, ele é bom ou ele é justo? Não é uma coisa ou outra, ele é bom e justo, né? Porque tudo que está ligado a ele. Então, às vezes a gente vê uma face de Deus como sendo a bondade, outra hora a gente vê a face de Deus vendo a justiça. Então, a fidelidade é algo que está intimamente ligado mesmo à identidade de quem Deus é. Show. Ô, Jéssica, a gente já pode fazer o concílio desse rapaz aí, viu? Beleza? Já está aprovado, já está aprovado. Entendeu? Já tá... Achei interessante. Você viu? Vai sair da live sendo pastor. Já pensou? O que uma live pode... Em uma live tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, cara. Tudo é possível. Mas Batista muito nela, bom a definição. Muito boa a definição dele, muito legal aí. Então, eu estava pensando bastante a respeito disso, né, dessa questão da fidelidade do Senhor como atributo, porque acontece bastante, né, já vi em várias definições e autores que discordam um do outro. Dois muito famosos, inclusive. O próprio Chandler discorda de Tozer, mas tudo bem, vamos deixar eles lá, porque eles são muito bons para a gente ficar discutindo sobre o que eles pensam. Eles realmente falam muito isso em relação ao amor para Deus, né, não em outros atributos. Mas eles realmente discordam nesse aspecto do atributo de Deus, falando que né, uma coisa é eu falar que Deus é amor, outra coisa bem diferente é falar que amor é Deus, mas eles discordam nesse ponto. Mas na fidelidade, na justiça, sendo atributos, a gente realmente não pode inverter a frase. Quando a gente inverte a frase falando que a fidelidade é Deus, ela se tornou um Deus e não, de fato, Deus sendo a revelação desse atributo. Então acontece bastante, principalmente em relação à ira de Deus, né? Porque a ira não é algo que tem um domínio próprio. Não, o Senhor, a ira faz parte realmente da justiça do Senhor em relação a muita coisa que pecamos, cometemos e nos afastamos. Mas não é diferente do amor. Na verdade, você vê o amor de Deus quando você vê a ira. Quando você vê a fidelidade, quando você vê todos os atributos, você vê que todos eles realmente estão conectados e se fazendo presentes em alguma ação de Deus. Então, não tem como eu falar que uma coisa é maior, uma coisa é melhor ou uma coisa é Deus, porque é o que acontece bastante. Não sei o que vocês pensam a esse respeito. Não, vocês já ouviram isso? É muito legal a sua pergunta, porque a galera usa isso para tentar desconstruir quem é Deus, beleza? Geralmente, né? Então vamos lá, Deus ele se revela. Eu sempre digo para a galera da juventude assim, ó, você pode conhecer, desenvolver seu relacionamento com Deus através da obediência, porque a Bíblia fala que aqueles que o amam obedecem, beleza? E o segundo texto que nós lemos na verdade é o mandamento, né? É aquele resumão assim para você viver mesmo. Então olha só, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com a sua mente. Este é o primeiro mandamento, né? O primeiro e maior mandamento. Ok.
Mateus 22, 37, 38. O que eu entendo disso? Eu entendo que se você for uma pessoa que busca uma vida de relacionamento com Deus e de obediência à palavra dele, você vai experimentar a justiça de Deus, certo? Porque ele é justo, as bênçãos de Deus, porque ele é justo, e a fidelidade de Deus, porque ele é fiel. Só que você pode fazer como o povo fez, por exemplo, em Juízes. Depois da morte de Josué, a coisa deu uma desandada. A Bíblia diz que aquela geração não conheceu os grandes feitos que Deus tinha feito, né? Eu tô lendo esse livro e é muito top, velho. Isso mexe com a minha cabeça, sabe? E a galera Que livro? conseguiu, o livro da Bíblia em si. de Juízes, é o livro de Juízes da Bíblia. A galera conseguiu, nesse período do Antigo Testamento, viver uma vida onde eles desobedeciam a Deus. E Deus é justo, porque desobedeciam a Deus. Automaticamente, eles se viam subjugados a um povo ou sofriam as consequências dessa desobediência. E depois de um tempo, quando aquilo era algo insuportável, o povo, e mesmo lá como escravos, Deus os mantia. Beleza? Então, no meio dessa aflição, o povo clamava a Deus. E Deus então enviava um juiz, uma pessoa que era usada por ele poderosamente para livrar o povo daquela condição, e o povo então era liberto. E o povo então vivia a fidelidade de Deus para o cumprimento das promessas. Então, mesmo que o povo repetisse o ciclo, que é o que aconteceu naquele livro, a gente entende que o que ativa o sobrenatural é a obediência. O que ativa o sobrenatural é o conhecer Deus. Então, você que está me assistindo, olha só, você pode estar muito bem, beleza? Mas se você se desconectar de Deus, ele vai tirar o seu muito bem para que você possa buscá-lo e elevar o seu nível. Porque tem pessoas que nunca conseguirão elevar o seu nível porque estão adormecidas onde estão. Então, como Deus quer o seu melhor, e ele é justo, ele é fiel, e ele vai te impulsionar para ser melhorado nele, ele pode te colocar em condição de teste para saber se você é fiel, entendeu? Porque ele é. Ele permanece fiel, você E isso nega vai ele te fiel. desenvolver, isso vai te desenvolver. Então, sempre o foco é a palavra. Eu fiz até um desenho, assim, ó. Meu desenho é bem basicão aqui, ó. Deus, e de Deus sai tudo. Meu papel é muito claro. De Deus sai tudo, entendeu? Tudo. Uhum. Todas as coisas saem dele, inclusive o nosso melhor. Exatamente. Algo a acrescentar, João? Depois é. Não, depois Não, da João, aula do pastor. João, por favor, João, você tem uma parada para dizer. Você veja livre a criticar. Não. Fica à vontade. Depois da aula do pastor, não, até com ilustração. Eu fiz a Até com João, ilustração, eu né? acabei Fica de fazer, difícil. João. Eu acabei de fazer aqui. Sabe aquela pessoa que você fala, você entendeu? Não, quer que eu desenhe? O Então pastor tá já bom, desenhou. desenhei. Tá aqui. Ele já desenhou para que a gente não tenha esse problema. É. A próxima questão mesmo aqui que vem em mente é justamente em relação ao ponto que você destacou, pastor, que nossas aflições não são punições. Nossas aflições não são punições. Então, como entender as diferenças, as diferentes aflições e os seus propósitos? Como a fidelidade de Deus se revela em aflições? Uau. Então, isso é muito importante, já que você falou do ponto das aflições. Porque elas não são punições, mas peraí, o pecado já é punição suficiente, mas o que acontece com essas aflições aí, pastor? É porque a galera pensa assim, né? A galera dá aquela cabeçada, né? Tipo assim, sai do centro da vontade de Deus e ela se apresenta arrependida por ter vivido o filho pródigo, né? Essa desconexão do pai, e o pai o recebe, ok? Só que mesmo que o pai venha nessa hora o receber e ele perdoe o seu pecado, existe uma consequência do seu erro, entendeu? E por isso que a Bíblia fala que ele é justo. Então eu sempre digo para a galera assim, que tem erros que você vai cometer que vão prejudicar só você, erros que você vai cometer que vão prejudicar você e as pessoas que estão ao seu redor, e erros que você vai cometer que podem ser irreversíveis, beleza? Não vai ter como consertar aquilo. Você vai ter que aceitar que errou e vai ter que viver daquele ponto adiante. Então, eu entendo que nessas aflições não são punições, porque, como eu disse, se nós buscamos a Deus,
ele se revela a nós. Vamos lá, o Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar contigo. Ele vai falar com o teu coração, ele vai te impulsionar, é um conselheiro. Ele vai te ajudar. A Bíblia fala que você vai fazer coisas maiores do que aquela que o próprio Jesus fez. Por quê? Porque o próprio Deus se revela através do Espírito Santo. Então, você tem uma pessoa para te ajudar a se desenvolver. Então, quando eu me vejo em aflições, eu tenho que me perguntar por que estou nessa aflição. Então, muitas pessoas perguntam assim, pastor, por que eu estou vivendo isso? Eu falo assim, cara, vamos tentar descobrir aqui, né? Como está a sua vida com Deus? Porque eu estava bem, pastor, e veio esse momento de aflição, essa dificuldade. Isso não vem de Deus. Eu falei assim, olha, a vida de Jó, Jó estava suave na nave. O cara era o cara, entendeu? E tocou o chute na barraca, caiu tudo. Mas a fidelidade de Jó restaura em dobro as bênçãos do que ele tinha. Então, nós aprendemos que, independente dessas aflições, né, você precisa entender quem é o seu Deus. Aí Sim. você vai entender o propósito dela. Então, é difícil, na hora da angústia, olhar para Deus, porque você olha para a dor, né? Você pensa na dor, tá doendo aqui. Aí você se concentra muito na dor. Então, é importante, na hora da aflição, você se inclinar à palavra, à revelação de Deus, que vai te dizer, olha, filho, essa hora, eu quero que você ore como você não orou. Você vai emergir na oração. Eu quero que você confie, que você entregue isso para mim, porque isso é meu. Mas Deus, isso não vai dar certo. Aí dá certo 3 vezes mais, porque agora você confiou que ele vai fazer. Então, eu vejo assim, essa dependência de relacionamento com Deus e essa avaliação, porque eu acho, gente, que a pessoa tem que dar aquela avaliada, assim, né? Não pode bater de inocente, beleza? Não pode bater em inocente. Tipo assim, fiquei Dá uma por quê? avaliada aí, dá uma avaliada. Ah, Porque realmente o que você falou ali sobre, né, entender, porque acho que quando você volta para a Bíblia, você entende isso, que é o Senhor que cria todas as coisas, não tem alguma isso. coisa aleatória que está aí, que o diabo foi criação dele, entende? Não adianta ficar falando, o diabo é autônomo, Sim. vai criando problema Foi para os feito outros. também. Não, ele é criatura, ele obedece a Deus do mesmo jeito. Então, lá em Isso. Isaías 45:7 fala: Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e eu crio o mal. Eu, o Senhor. Uau. Entende? Então, você olha e fala, cara, não tem. As situações e aflições e circunstâncias terríveis existem por variados motivos, um deles é o pecado, mas certamente foi o Senhor que criou. Eu sei que é ruim, você parece, nossa, Deus é tão bom, mas ele é justo, ele é Sim. justo. Isso. Quando você deixa de considerar isso é muito perigoso. Mas e aí, pode falar, João? Eu acho que isso é legal, Jess, que você trouxe, porque quebra a ideia daquele Deus que é um ursinho de pelúcia, né? Que muita gente acaba, não, vamos para um evangelismo. Aí você vai para o evangelismo e, tipo assim, claro que você não precisa Gênio da chegar. lâmpada, sabe? Só Não, esfregar e fazer pedidos. não, exatamente. Ou é como a gente via muito antigamente, né? As famosas tias do coque, né? Que chegavam para evangelizar e falavam assim, ó, se você não se arrepender, você vai morrer você vai queimar no fogo do inferno. Tipo, esse era o evangelismo, não tinha outro método. Aí foi transicionado para um Soco método na cara. assim, não, Jesus é lindo, é um amor, é um ursinho Maravilhoso. de pelúcia, você pode pedir o que você quiser. Então, assim, é sempre, a gente está vendo aqui 2 pontos, né? Botando numa balança a justiça e a bondade de Deus. Em um foi colocada a justiça bem pesada, tipo assim, não, vocês vão queimar no fogo do inferno. No outro, não, Deus só é bom. Aqui, ó, um ursinho de pelúcia. Então, eu acho que, e até mesmo, eu vou pular para esse pontinho aqui, que eu decidi, uma das coisas que eu resolvi estudar psicologia foi por quê? Porque eu vi a necessidade da igreja precisando, eu vi a necessidade da igreja entender os benefícios da psicologia. Por que que eu digo isso? Porque muitas vezes o diabo leva a culpa de coisa que é comportamental, entendeu? Que é falha de caráter. Daqui a pouco o diabo vai estar precisando de terapia, vai ficar mal. Exatamente, Né? Porque é exatamente, só Culpa, né? pecado, irmão. Vamos trabalhar aí, ó, porque o problema é você. exatamente, exatamente. E assim, eu não estou tirando o fato de que muitas vezes pode ter intervenção maligna, e pode ter mesmo, a gente sabe disso. Só que na grande maioria das vezes,
é falha de caráter. E daí você vem atribuir algo para o diabo, sendo que, na verdade, é você quem precisa consertar. Então, isso na psicologia fez eu abrir os meus olhos para isso também, nesse sentido das aflições. Já não, eu estou passando isso porque é manifestação maligna. Será mesmo? Aí é isso que o pastor Dani falou. Como é que tá a tua vida com Deus? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Vamos dar uma análise, vamos olhar a O big quadro picture, geral, né? né? Vamos olhar o Cara, geral. isso que o João falou é muito top, porque assim, a gente vê muito assim, João, cara, a Bíblia fala sobre o jugo desigual, por exemplo, né? Assim, ó, não há junção da luz com as trevas. O cara fala, pastor. Aí a menina chega e fala assim, pastor, eu conheci um cara, ele é tão bom, né? Quando a menina fala que ele é tão bom, é porque tá faltando alguma coisa ali, sabe? Entendeu? E aí, pô, você vai e se mete num relacionamento que biblicamente ele já não vai dar certo. Aí não dá certo. Aí a pessoa volta e, pô, o culpado é Deus, cara. Ah, não, tô mal, minha vida sentimental tá mal. Então, assim, nós geramos feridas em nós mesmos. Na Sim, maioria das com vezes, certeza. escolhas mal feitas, elas vão gerar um destruir da nossa plenitude em Deus, e esse distanciamento de Deus vai gerar sofrimento, entendeu? É Sim, isso. sim. Cara, e você falou tudo. É uma coisa que a igreja tem dificuldade de aceitar, né? Sim, bastante. Eu digo nos meus atendimentos. Parece pesado o que eu vou dizer, né? A oração resolve todas as coisas, mas a terapia pode te ajudar a acelerar o processo, beleza? É Tem que verdade. ser. Vai te ajudar. Porque É tem coisa que verdade. você precisa entender. Se você não entender, você não pode receber aquilo. Então, mesmo que Exatamente. você ore, você percebe que a pessoa não compreendeu aquilo, a gente aconselha, fala, você precisa procurar uma ajuda. Eu já sou uma ajuda para você que está te conectando a desafios espirituais como um Uhum. conselheiro, que é o nosso papel como pastor. Nossa Sim, arma é a palavra de Deus, né? Então a Sim, gente vai usar essa palavra para te impulsionar a resolver em Deus. Mas existem questões que, como eu disse, o poder destrutivo pode ter alcançado a tua autoestima, teu uhum. relacionamento com a tua casa, com o teu trabalho, questões do passado relacionais que vieram à tona, então precisa de uma ajuda especializada. Então, eu tô Sim. contigo, cara. É Continua. nóis. fora o simples fato de que isso também é algo de Deus, né? Porque como que a gente teria Claro. acesso a tal conhecimento, entende? Se realmente não viesse do Senhor, todos os conhecimentos estão escondidos em Cristo. Então, Sim, é negar uma das ciências, né? Uma das faculdades que as pessoas estão fazendo, estudando para entender a mente, é Já. também não levar em consideração que o Senhor realmente usa aquelas pessoas para trabalhar falhas de caráter, às vezes, Tem ou outras exatamente. coisas, vícios, e realmente o Senhor usa variados profissionais para tocar a vida de pessoas, não é só o pastor, não é só o evangelista, não, são profissionais que atuam na sociedade e que realmente estão manifestando Deus. E às vezes os Sim, atributos deles, eles são fiéis na profissão, eles são fiéis, estão sendo justos até no preço que estão cobrando, em tudo aquilo que estão realizando, porque estão aprendendo do Senhor a colocar isso em prática. Não estou aqui me aproveitando da mente alheia. Não, eu Sim, realmente entendi que isso aqui eu posso usar para glorificar o nome de Deus e fazer sim. da melhor forma possível, né? Então, tem esse outro aspecto. Pode falar, João. Eu não, falo? até a gente pode até pegar aqui, abrir esse parênteses, João, para falar assim que hoje, no trabalho de universidade que a gente desenvolve aqui em Palmas, um dos cursos mais difíceis de se desenvolver uma evangelização é o curso de psicologia, né? Porque o diabo entendeu isso. Se ele tem um psicólogo que tem um fundamento da fé baseado nas coisas deste mundo, ele trabalha a desconstrução da esperança em Deus, a Uhum. desconstrução de uma paternidade espiritual. Cara, ele acabou com a vida espiritual de uma pessoa. Então, quando você chega para falar de Deus, você é literalmente bombardeado. Então, a gente prepara a nossa galera e é um campo que necessita, você que está me assistindo, você quer fazer psicologia, você é cristão, cara, vai fundo, Deus vai te usar, vai firme, ele vai te dar palavras, ele vai te municiar com tudo que você precisa para você Sim, fazer diferença na universidade e como um profissional cristão da área da Sim. psicologia, porque é muito sim. importante isso aí. Não, e é algo muito interessante que você falou, pastor, porque a psicologia em si, ela considera cada ser humano como um ser bio, psico e social, né? Então, que nós temos, né,
a parte biológica, né, a parte psicológica, intelectual e a parte social. Só que depois de um tempo, vários autores viram que faltava algo. Então, eles perceberam que o ser humano ele é bio, psico, social e espiritual. Amém. Então, assim, então houve uma abertura também da psicologia para ver que precisava de algo a mais também. Claro que tem alguns autores que seguem linhas específicas, mas de uma forma geral tem muitos que consideram os seres humanos como sendo bio, psico, social e espiritual. Então é algo que a gente pode considerar aí também. Excelente ponto. Legal. Quebrando totalmente a linha que a gente estava indo aqui, ó, para a psicologia, porque eu achei sensacional esse ponto, de verdade. É uma coisa com a qual nós precisamos retomar para conversar, porque às vezes os cristãos esquecem que todo conhecimento está em Deus. Sim, Está escondido em Deus, não é só uma coisinha estar lá em Deus, está escondido, você tem que fuçar mesmo, tem que procurar, conhecer o Senhor e buscá-lo mais. O que me leva a uma coisa aqui que eu penso, que é o relacionamento com o Senhor, né? Nosso relacionamento com Ele vai nos ajudar a conhecer todo isso que está lá e que Ele quer que a gente tenha acesso nesse conhecimento com Ele. Mas vocês realmente veem o quanto nós somos instáveis no relacionamento com o Senhor, certo? Sim. Tenho certeza que vocês têm também, assim como eu, ser humano caído, tem a instabilidade, assim, né? Inconstância, a gente é uma montanha-russa. Mas eu gostaria de entender com vocês, então, será que Deus espera realmente que a gente seja fiel? Será que Ele espera isso de nós, né, meros pecadores? Espera a fidelidade de nós? O que, na verdade, então, Ele espera? Ele realmente acha que a gente um dia vai ser constante? Porque, cara, eu não enxergo isso, mas eu quero saber o que vocês pensam a esse respeito, né? Como esse atributo de Deus, da fidelidade, que falta muito em nós, essa constância em algo, em ser fiel até o fim, pode se revelar por meio de nossas vidas, enfim. Vocês realmente veem que Deus quer isso de nós, a fidelidade? Cara, certeza, né? Vamos lá, né? Eu penso assim, né? Se vocês me procurarem, vocês vão me encontrar. Em vários momentos, sabe aquela brincadeira de pai com filho, que o pai se esconde e deixa uma perna pro filho encontrar o pai, sabe? É mais ou menos isso, né? Uhum. Deus faz isso, entendeu? Tipo dica, assim, tô aqui. Me procura, tô aqui, né? Por quê, né? Deus espera essa fidelidade de nós? Porque ela é desenvolvida nele. Beleza? Sim. Uau! Quer dizer que a nossa natureza, cara, naturalmente você não quer nada de Deus, velho. Naturalmente, você ia se destruir, implodir, né? Então, quando você se conecta aos propósitos de Deus, né? E tem um texto lá em Romanos 8, que você vai entender que ele fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus ou que vivem nesse propósito, entendeu? De buscar a Deus. Ele está dizendo que daqueles que estão conectados nele, mesmo que você passe por um momento de dificuldade, entendeu? Se você se reconecta a ele naquele propósito, Deus vai estar com você. Então vamos lá. Ele espera que nós sejamos fiel. A pergunta que você fez, sim, ele espera, porque essa fidelidade é desenvolvida nele. Como eu posso me manter mais estável? Vamos lá. Você vai ver Paulo falando sobre estabilidade emocional. Eu vou dar uma de psicólogo aí, viu, João? Paulo já que a gente está nesse ponto, né? Sobre essa estabilidade. Assim, cara, você precisa desenvolver o fruto do Espírito. Aí ele vai lá, domínio próprio. O que é o fruto do Espírito? É o caráter, é o meu caráter sendo tratado em Deus. Então, domínio próprio, cara, se controla em Deus. Mansidão, ele vai te dando passos, né? Que esses passos vão te levar a ser mais assertivo na tua caminhada com Deus, entendeu? Então, naturalmente, nós somos infiéis ou nós podemos viver quedas? Eu creio que sim. Agora, essa queda ela pode ser um acidente, porque a infidelidade ela seria a persistência, né? Ou a declaração, porque em Deuteronômio 28 você vai entender que se você obedecer os meus mandamentos, a tua terra, a tua esposa, o teu gado, tudo que você colocar a mão, cara, a tua vida, eu vou fazer fluir bênçãos sobre você. Aí o pessoal não lê o resto do capítulo, né?
Porém, Se você não for fiel. se você não for fiel, cara, se você não for fiel, mano, eu vou acabar com o Essas seu são as gado. maldições. E aí vem as maldições, porque as maldições era uma condição da sua escolha. Porque Sim. Deus não compactua com o pecado. Então, vamos recapitular aqui para a gente fechar. A sua fidelidade está em Deus. Se você é instável, você vai entender, nossa, então eu preciso me desenvolver em Deus, na palavra dele, na minha relação com ele, para que eu seja mais estável. Vamos lá. Me perguntaram assim, pastor, qual o seu sonho como pastor de jovens? Ter uma juventude madura. Uau, é isso, cara. Uma juventude que amadureça espiritualmente, que não coma apenas papinha, mas que consiga digerir coisas mais profundas de Deus. Por quê? Porque uma juventude mais madura espiritualmente, ela é mais estável. Ela consegue firmar marcos de fidelidade em Deus, e Deus vai usar isso, sabe para quê? De forma exponencial, para impactar uma cidade. Então, os homens, ou uma geração, os homens de Deus mais... Cara, Paulo, velho, você quer que eu liste nomes aqui? A gente pode falar de vários, né? Paulo, aquele cara que saia matando todo mundo, entendeu? O cara, olha o passado, cara. O cara era completamente religioso e dentro da religiosidade dele, ele apresentava uma infidelidade total com a palavra, beleza? Ele vive o encontro com Deus e devagarzinho ele vai desenvolver. É tão devagarzinho que quando ele vive a conversão, Ananias ora por Paulo, ele se converte, ele recebe o Espírito Santo. Um capítulo depois ele quer pregar, ninguém acredita no cara, mano. Tipo assim, esse cara aí não, esse não. Por quê? Porque foi construído essa fidelidade e esse relacionamento, gerando na vida de Paulo manifestações da presença de Deus, e esse homem passou a viver com uma ousadia que ele não tinha. Então, você que está me ouvindo, pode pregar na sua universidade com ousadia. Pastor, mas eu dei uma vacilada, cara. Ok, então se levanta. O seu lugar não é no chão. Levanta daí, cara. Entendeu? Se levanta, se alinha com Deus. Você é filho, volta à sua identidade e ele quer te usar. E você vai mostrar para aqueles que estão caídos que é possível levantar. E você viveu o levantar em Deus. Então, cara, é isso. Porque na universidade é esse bombardeio, né? Essa coisa querendo minar sua fidelidade com Deus. E às vezes você se vê fraco e o que eu acho que você não pode entrar é num mimimi espiritual, beleza? Você tem que saber quem você é e isso é reafirmado através da sua relação com Deus. Errei mesmo, então levanta. Eu pergunto logo, você já levantou? Você tá aí no chão ainda? Levantou, irmão, tô esperando aqui. Levanta, meu irmão. Deus quer te usar com poder nesse lugar. Então, a sua fidelidade nele, ela vai ser usada de forma poderosa dentro da sua universidade, porque eu sou um testemunho disso, entendeu? Eu cheguei na universidade e o cara disse que a vida dele estava toda bagunçada porque os pais eram divorciados. Eu falei, cara, eu também foram divorciados. Eu também sou filho de pais que já se divorciaram. E o que você fez? Eu falei assim, cara, eu perdoei meu pai, mano. Foi a escolha que Deus me deu de cura. Então eu pude contar para ele meu testemunho. E na faculdade, por exemplo, tem aquela coisa do happy hour. Não, você não vai beber com a gente? Eu falei, cara, eu não curto beber. Aí eles, por que você não curte beber? Eu podia falar, não, porque eu sou crente. E eu falei assim, não, cara, eu não curto beber primeiro, porque a bebida acabou o casamento da minha mãe com meu pai. Então eu pude mostrar para ele que mesmo tendo a oportunidade de viver uma infidelidade, eu creio em um Deus e eu vivi experiências que me mostraram que a melhor escolha é obedecer a ele. E eu jogo isso pro cara. Então digere aí, mano, essa é a minha experiência, velho. Essa é a minha verdade, digere esse negócio aí. Vê se você consegue lidar com isso. Então, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com fidelidade. Sim. Tem a ver com você ser estável. Mesmo tendo quedas, você não viverá como um gentil mais. Porque agora, partindo do que você conhece, Deus se revela. Beleza? Amém. Vamos lá. Vou complementar um pouco o que o pastor trouxe. E eu acredito que Deus espera que nós sejamos fiéis, sim. Da mesma forma com que Ele espera que sejamos santos. E eu olho para isso como Jesus veio estabelecer um padrão para a gente, certo? E a gente sabe que nós não iremos alcançar plenamente esse padrão que Cristo estabeleceu.
Só que isso não é motivo para que a gente abaixe o padrão. Exatamente. É motivo para que a gente olhe para o padrão, a gente olhe para o alvo e siga persistindo e permaneça nesse lugar. Então, da mesma forma com que Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, talvez eu não percorra as nações pregando o evangelho, mas nem por isso eu vou deixar de fazer o mínimo do que eu posso fazer, pregar para o meu vizinho, pregar para a pessoa na rua, pregar na minha universidade. Então, assim, muitas vezes a gente olha para um padrão inalcançável, que nem a Jess falou, como que Deus espera de mim fidelidade se eu sou tão inconstante? Sendo que eu acho que isso que o pastor falou sobre um tropeço, isso é muito interessante, porque você está olhando lá para frente e todos nós iremos falhar. Não adianta ninguém aqui chegar e bater no peito e falar assim, cara, não vou errar, não, agora eu sou assim e ponto final, eu não vou vacilar de novo, porque a gente vai vacilar, a gente vai Sim. errar. Só que isso tudo é aquela coisa assim, a gente tropeçou, mas a gente tem um alvo maior lá na frente, a gente tem uma linha de chegada, que é estar diante do nosso Deus quando ele voltar. Então, assim, quando eu olho para a fidelidade de Deus e que Deus espera que sejamos fiéis, eu olho muito para o que Deus, o que é sucesso para Deus. E se a gente olhar para a parábola dos talentos, vamos supor aqui, Deus depositou 5 talentos para o pastor Dene, 2 para Jazz e 1 para mim. Quando o Senhor, né, pela parábola, o Senhor saiu, depois voltou para ver o que cada um dos servos com 5, 2 e 1 talentos, eles fizeram com aqueles talentos, fizeram com aqueles recursos que o Senhor deixou na mão de cada um. Quando ele chega para o servo de 5, que ele depositou 5 talentos, ele diz assim, olha, multipliquei, fiz mais 5, ao todo 10. E aí o Senhor diz assim, servo muito fiel, entra no gozo do teu Senhor. E o servo de 2 talentos, ele diz a mesma coisa para ele. Então, sucesso para Deus nunca tem a ver com números, mas sim com fidelidade. Então, assim, quando a gente chegar diante do Senhor, ele não vai esperar, pastor Dene, quantos membros teve a sua igreja? Quantos membros tinha na sua juventude? Não, mas foi assim, você permaneceu fiel àquilo que eu confiei na sua mão? Sabe? Então, Deus espera de nós fidelidade. Por isso que o servo mau é aquele que enterrou o talento e não permaneceu fiel com aquilo que Deus tinha depositado. Então, por isso que Deus espera tanto que nós sejamos fiéis. Nós cheguemos diante dele e o Senhor, e a gente consiga arrancar o sorriso do rosto dele, falando assim, ei, entra no gozo do teu Senhor, porque você foi um servo bom e fiel, você decidiu permanecer, mesmo as aflições, mesmo as tribulações, você escolheu permanecer e você multiplicou aquilo que eu entreguei na sua mão. Então, por isso que eu creio muito que Deus espera de nós fidelidade e é algo que nós iremos chegar diante dele e falar assim, ó, Senhor, tá aqui, tudo aquilo que o Senhor depositou na minha mão, eu consegui multiplicar, sabe? Então, eu vejo dessa forma. Uau. Nossa, muito bom, muito bom. Aí, ó, uma conexão muito boa. Eu pensei bem na relação que temos com o Senhor em relação a Ele ser a pedra, Ele ser o fundamento. E se nós estamos alicerçados nele, realmente é isso que ele espera de alguma coisa que está alicerçada nele, que permaneça. Sim, né? Que permaneça ali, já que nós somos até os ramos e assim vai. Então tem várias analogias, né, bíblicas que falam, olha, vocês estão em mim, é eu que vou prover isso, você só continua olhando para mim. Então isso que você falou sobre realmente a parábola revela isso. Cara, não é sobre os seus ditos cujos resultados, é sobre a fidelidade a mim. Eu te coloquei nesse lugar, você só tem que fazer uma coisa, permanecer. Assim como um galho, não faz mais nada, a não ser permanecer. Eu acho legal assim, porque quando a gente fala de permanecer, nessa linha que o João colocou, eu sempre penso assim, que a galera às vezes pensa assim, pode pensar, então eu fico supondo, sabe? Eu fico, o que você está pensando, né? É por isso que meu cabelo tá acabando, entendeu? Porque eu fico entendeu? Mas vamos lá. Eu fico imaginando assim que a pessoa pensa, você tem que ser fiel. Então o cara traz aquela tensão para a vida dele com Deus, sabe? Aí começa a ficar aquela coisa pesada. Não, Deus é um cara que vai me punir, isso pode acontecer. Aí ele fica ali, cara, deixa eu te falar uma coisa, cara. Ver com Deus é intensidade, é felicidade, é projeção transbordante, entendeu? Então, quando você percebe que você recebeu um talento, algo precioso dele, isso é tão intenso, isso é tão bom. Até fiz um stories hoje, um Reels, e coloquei lá, né?
que a alegria do Senhor é aquilo que nos motiva mesmo em meio a dificuldades. Porque se você vê Ele em tudo que você está fazendo, a adversidade pode vir, mas é tão intenso que você vai viver aquilo com alegria. Então, cara, tem que ser bom, tem que ser massa, velho. Se você vive, você tá vendo a gente aqui no Conexão Universitária, sua vida cristã não é top 5, então, mano, tem algum problema. Ela tem que ser top. Então, isso que o João falou é muito legal, porque, assim, receber de Deus algo tão legal, um evangelho, o ministério da reconciliação, algo que se renova, que brota como águas vivas, que é novo todo dia, como o rio que passa, não tem uma mesma água, é sempre algo novo. Isso tem que ser intenso, tem que ser legal, tem que ser bom. E se você está na universidade, isso vai ser bom aí também, vai ser bom fazendo medicina, o curso que você está fazendo, onde você estiver, Deus estará com você, beleza? Amém. Agora eu quero ouvir de vocês aí de forma mais pessoal um pouco, quais são as experiências, ou se tem uma em específico que vocês gostariam e podem compartilhar aqui conosco em relação a isso, né? Qual seria a experiência de fidelidade que vocês vivenciaram com o Senhor? Algo como um testemunho. E aí, pastor, o que você viveu em Cara, eu podia fidelidade? contar uma assim, Deus seja fiel na minha prova de cálculo, né? Eu já fiz muitas orações, assim, Deus, eu pegava assim, Deus põe esse conhecimento dentro da minha cabeça aqui, porque eu não consigo entender, né? Mas assim, galera, vamos lá, né? Vamos para aquilo que é sobrenatural, né? Eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida em várias áreas. A pergunta é bem desafiadora, porque tem que destacar uma aqui, né? Para a gente poder destacar. Então vamos lá. Eu toquei num assunto de paternidade, eu vou nessa área aqui, tá bom? Então, quando eu vivi essa experiência na minha infância, de ver um divórcio da minha mãe e tal, o diabo plantou no meu coração um sentimento e isso foi se tornando de tanto reafirmar isso foi se tornando uma verdade, né? Ou como colocar assim, um limitador na minha mente, né? De que eu não seria pai, sabe? De que eu não daria certo como pai, entendeu? E nesse processo, eu encontrei Deus, eu realmente vivi uma experiência com Ele, e Ele começou a tratar isso em mim. E Ele disse, olha, a minha fidelidade, ela vai ser com você. Então, quando eu começo a caminhar com Deus e conhecer a Deus, eu vivo a experiência de me casar, entendeu? E dentro desse meu casamento, eu tenho, então, a experiência de ter o meu primeiro filho, que é o Rafael. Cara, quando meu filho nasceu, toda a minha história, isso é tão pessoal, né? É tipo assim, né? Parece, para você pode ser simples, né? Para mim foi algo extremamente marcante, porque quando meu filho nasceu e eu participei do parto ali filmando, fiquei assistindo, né? E eu pude segurar o meu filho. Deus, o Espírito Santo, me fez lembrar das minhas orações quando eu ainda era adolescente, quando eu estava na universidade, quando eu estava já mais adulto. E todas essas minhas orações, eu pedi a Deus, eu quero ser pai, eu quero ter uma família. Eu falei assim, ó, tá vendo? Eu sou fiel e eu cumpro aquilo que eu digo, que faço, eu faço. E Deus me deu filhos. Então, assim, eu estou dando um exemplo de algo que não dependia de mim somente. Quem faz vida é Deus, ok? Quem faz vida é Deus. Então, essa experiência, ela me trouxe um nível elevado de confiar em Deus. Então, em coisas menores ficou muito mais fácil de confiar, sabe? Porque naquilo que era para mim era fundamental, ele se mostrou fiel. E eu poderia falar sobre várias outras, mas assim, Deus, que você pode carregar coisas durante a sua vida inteira, achando que você nunca será ou que você nunca irá conseguir. Querido, Deus te fez para ser um vencedor. E se isso que você espera, tá? Passa pelos propósitos de Deus, vai se cumprir, tá? Ele vai ministrar na sua vida no tempo dele. Então, a fidelidade de Deus não falha, beleza? É Não isso. muda, muito Não importante. muda. É. Amém, amém. Antes de eu falar um testemunho pessoal, eu acho que
todos os testemunhos envolvendo fidelidade de Deus, eles se encaixam bastante com o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, né? Que ele diz que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado produz esperança. Então eu olho para isso tudo e eu vejo uma tribulação, uma aflição, uma dificuldade como uma oportunidade de, primeiro, firmar a minha fidelidade para com o Senhor, e ele firmar a fidelidade dele para comigo, sabe? Então, trazendo isso também para a experiência pessoal e trazendo para o contexto universitário, eu lembro que quando o Senhor me pediu para estar na universidade e estar liderando um grupo, eu falei, Deus, então fechou, vamos embora. Só que eu nunca fui aquele cara, assim, de ficar confortável, assim, com as coisas. Eu falo assim, Deus, se é o Senhor que está me dando isso aqui, a gente vai mais longe. A gente vai começar a fazer coisas maiores, porque se eu tô vendo que o Senhor está comigo, eu vou tirar a minha mão, sabe? Eu não vou interferir naquilo que o Senhor quer fazer. Então, assim, eu pude provar a fidelidade de Deus no sentido do quê? Deus me pediu para estar na universidade. Eu lembro que antes mesmo de eu entrar na universidade, eu orei e falei, Deus, o Senhor quer que eu entre agora, né, porque eu faço na PUC, ou espero mais um tempo, tento federal, e aí eu senti como se fosse uma urgência do coração de Deus que eu precisava estar na universidade. Eu falei, Deus, então tá bom, e agora é com o Senhor, então vamos lá. Então eu fui fiel a uma palavra que ele me deu. E aí, estando na universidade, liderando o grupo, eu olhava e falava assim, cara, essa sala é muito pequena, perto do que Deus quer fazer. Eu não consigo me conformar com isso. E eu sonhava pra caramba, eu falava assim, Deus, nossa, o Senhor podia dar pra gente a capela ou um anfiteatro, algo assim, para que a gente possa fazer as reuniões lá. E aí eu lembro que tinha até conhecidos meus que andavam próximos ali, que falavam assim, cara, nossa, isso nunca vai acontecer, porque, pô, Viagem. que viagem, a universidade não pode fazer isso e aquilo. Eu falava assim, cara, eu não consigo aceitar que o Deus que liberou essa palavra sobre mim, ele pense pequeno. Eu não consigo acreditar nisso. E aí eu orava a Deus, eu falava, Deus, eu quero muito um anfiteatro, um auditório, para que o quê? Para que mais pessoas possam ter acesso, para que a gente seja colocado em um lugar na universidade de visibilidade, não porque eu vou estar lá fazendo algo, mas é porque o seu nome está sendo exaltado, a verdade está sendo exaltada nesse lugar. E eu lembro que a partir disso eu comecei a ter um relacionamento com a pastoral da universidade, e eles liberaram um anfiteatro para a gente fazer as reuniões toda semana. E eu lembro que eu olhava para isso e falava assim, Deus, como o Senhor é fiel. Porque é isso que o pastor Dene falou, é apesar de nós. Não teve a ver com a nossa mão ali sendo colocada, Uhum. não. Foi algo É graça. sobrenatural que aconteceu. Exatamente. Não foi porque eu fiz isso, aí resultou nisso. Não, foi porque eu fui encontrado fiel. Primeiro, a palavra que o Senhor me deu, então eu andei sobre essa palavra. Eu decidi acreditar e falar assim, Deus, o Senhor vai fazer. Então eu estou crendo em você. Então, beleza. Aí a gente começou a caminhar. E no decorrer do caminho, o Senhor me colocou mais um desafio. Eu falei assim, Deus, eu vou decidir confiar no Senhor. Isso tudo devido ao quê? Devido a toda uma caminhada com Jesus, sabendo que ele não ia falhar. Sendo ele que liberou a palavra, ele não ia falhar. Da mesma forma, o pastor Dene, como alguém que queria muito ter filhos, mas que tinha um intento de Satanás na mente dele, dizendo que ele não ia conseguir. Várias vezes pessoas falavam para mim que eu não ia conseguir também. Mas eu decidi, e tenho certeza que o pastor Dene é a mesma forma, nós decidimos acreditar naquele Deus que não mente. Então, da mesma forma, agora eu vou pregar. Você que está ouvindo a gente, É isso aí, cara. você que está ouvindo a gente, se em algum momento você decidiu não ouvir aquilo que o Senhor tem liberado, que o Senhor tem falado sobre você, eu te peço que você pare tudo que você está fazendo, você entre no seu lugar secreto e você deposite todas as suas lágrimas e tudo que você tem diante dos pés do Senhor, porque se é Ele quem fala, Ele não volta atrás nas suas palavras, isso a gente já falou, é atributo dele. Então, assim, não deixe com que nenhuma mentira, tanto das pessoas quanto de Satanás, entre no seu coração, para que faça com que você não acredite em quem Deus é de fato. E se nós olharmos para o Senhor e soubermos quem Ele é de fato e de verdade, não tem como nós não confiarmos nele.
e daí nós nos apegamos às palavras dele, e não interessa o que aconteça no decorrer da nossa trajetória, a gente vai sempre se lembrar, não, mas ele liberou Sim. essa palavra, e ele é fiel e justo para cumprir, ele não vai voltar atrás. Então, mas isso tudo quando ele libera uma palavra. Então a gente se apega nas palavras dele. Exatamente. Amém. Glória a Muito, Deus. muito importante o que você falou, porque realmente o Senhor é fiel, né, à sua palavra. Então, se ele falou, é a palavra dele, entende? Você tem que se apegar à palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Então, isso é Amém. muito importante, se apegar a isso e realmente buscá-lo, né? Porque se realmente a gente buscar o Senhor, a gente vai encontrá-lo. Então, agora, o que eu gostaria de ouvir de vocês é, cara, que relevância tem essa temática de fidelidade para o ambiente da universidade? Será que a gente Uau. precisa? Será que isso aqui precisa estar mesmo aqui num devocional universitário para as universidades? Qual a relevância disso para o Cara, dito cujo do universitário? Por que a gente precisa falar sobre isso? vamos lá, mano. Fidelidade vai te levar a um nível mais alto em Deus, tá bom? Vamos lá. Estamos vivendo um tempo de pandemia, ok? As pessoas falam. A gente teve aqui um freio, né? Uma certa dificuldade em se adaptar com esse novo formato dos grupos nas universidades, porque fechou, muitas universidades pararam, enfim, tudo aconteceu. E as perguntas, pastor, a gente vai retornar com esse trabalho de 2022 e tal? Eu tenho dito a seguinte frase, e depois eu vou mostrar esse link com a fidelidade de Deus, beleza? Qual é? Cara, as coisas nunca mais serão como antes, beleza? Isso não é uma palavra para te assustar, mas para te preparar, para te desafiar, para te colocar no lugar de ousadia. Por quê? Porque Deus sempre foi fiel em todos os momentos, tá? Da história da humanidade, a mão de Deus sempre esteve no controle. Ele controla todas as coisas. Ele é o Deus, ok? Beleza? Então, agora, nesse momento, nesse novo formato de ser híbrido, né? Online, presencial e tal. Deus quer te usar no meio dessa universidade que você está. Deus quer te usar no meio das pessoas que você influencia, beleza? E esse usar de Deus na sua vida, ele é conectado através da fidelidade. Então, cara, se você não vive a vida com Deus de verdade, se você tem brincado, sabe, de, de ir à igreja ou brincado de colocar uma camisa de frase, mas não tem desenvolvido algo com Deus, eu quero te desafiar, cara, a não ser criança, a não ser menino, mas, cara, levar a sério a tua caminhada com Deus, porque a tua fidelidade vai conectar pessoas a Deus, vai mudar a história de pessoas, cara, vai mudar e dar destino a pessoas. Isso vai mudar completamente a vida delas e a sua vida. Isso tudo parte da fidelidade. Ah, pastor, mas e o meu curso? Cara, ele também vai te abençoar a terminar o seu curso, beleza? Você não vai ficar naquela onda de oitavo período fatorial, viu, João? Galera que fica oitavo, Eu sétimo, estou no oitavo período fatorial. Eu estou no oitavo né? período. Então, eu também penso nisso, porque a galera da universidade sofre muito com essa correria, essa cobrança e esse nível elevado que se tem hoje do jovem, beleza? Mas eu quero que você perceba que mesmo em meio a tudo isso, a conexão com as vitórias, seja elas na sua universidade, sua carreira profissional ou espiritual, elas estão conectadas através da fidelidade em Deus. Amém. Eu sempre penso quando eu comecei, né, a cursar o meu curso e qual foi a mentalidade com que eu entrei para cursá-lo. Antes mesmo de entrar na universidade, eu já entrei pensando assim, cara, eu vou entrar dando com os dois pés no peito. Tipo assim, cara, eu não vou ser um cristão passivo aqui. Porque se eu usar de passividade aqui, vão passar por cima de mim. E não foi no sentido de eu cheguei, tipo, já, nossa, meu Deus do céu, colocando uma bandeira em todo lugar ou usando camiseta de crente. Não, foi o quê? Na minha mente, eu sabia o que eu estava fazendo e aonde eu estava pisando. E realmente os perigos desse lugar, que é a universidade. E assim, quando eu entrei com a mentalidade
de, cara, aqui é meu campo missionário, eu vou pregar o evangelho aqui nesse lugar. Isso me ajudou demais a permanecer fiel. Porque foi a questão da mentalidade. Eu não entrei com uma mentalidade passiva, tipo assim, não, vou fazer uns amiguinhos e tal, Tudo vou seguir bem. umas ondas aqui. Tipo assim, não, tipo, eu vou pregar o evangelho aqui. Aqui é meu campo missionário e ponto final. Então, isso me ajudou demais. Outra coisa, um grupo universitário. Isso me ajudou muito a permanecer. Tanto liderando, que é uma responsabilidade maior, mas quanto participando. Por quê? Porque é uma rede de apoio, Sim. né? Aquele momento assim, às vezes você tá lá, você tá mal, teu dia tá sendo horrível, às vezes algum professor quis jogar uma contra crente, você tá lá acabado, e aí você tem uma rede de apoio para conversar, você tem amigos para contar e você não tá sozinho. Sim. Porque quando a gente entra na universidade e se a gente pensa que consegue sozinho passar por ela, porque realmente é muito difícil, é um campo muito difícil, a gente sabe disso, que você estar lá e você permanecer é muito difícil, porque a gente é bombardeado de muita informação, muita ideologia, e assim, é 2 toques para você sair fora do caminho. Agora, Exatamente. você tendo uma rede de apoio, pessoas que você sabe que pode contar com elas, isso faz total diferença para que você permaneça fiel. Da mesma forma, tirando o fato, obviamente, de relacionamento com Deus, tirando o fato também de igreja local, isso tudo é um combo. Mas eu acredito que o principal foi a mentalidade com que eu entrei e falei assim, cara, eu vou entrar e aqui é meu campo missionário. Eu não vou em nenhum momento ser passivo aqui, de tipo assim, só absorver tudo que me falam, não. Eu vim aqui para falar de um Deus, e um Deus que criou todas as coisas, que deu seu filho. Então, assim, foi essa mentalidade que me ajudou muito a permanecer fiel. Sensacional, muito bom. Importante conselho para o pessoal. Gente, o Amém. nosso tempo aqui já acabou, então nós temos que Ah, caminhar para o fim. Ah, né? Poxa, Ah, sei. Mas semana que vem nós temos mais conexão universitária, já vamos daí para a semana 25. Então, eu gostaria de agradecer a presença de vocês e por participarem desse bate-papo aqui conosco. Espero que realmente vocês possam ser também abençoados pelo material que nós temos produzido aqui no Pão Diário, mas que também, né, tanto os nossos ouvintes no YouTube, no Instagram, no Facebook, na rádio do Pão Diário, né, que tem muita gente ouvindo nós ao redor do Brasil e outros países também. Então, que realmente Deus abençoe a vida de todos vocês e obrigado por terem participado realmente aqui conosco. Foi uma benção ouvi-los. Espero ouvi-los em vários outros momentos. legal, eu que agradeço o convite, tá? E por estar participando com vocês. E quero aproveitar aqui para fechar isso aqui, parabenizando vocês por esse canal, por esse meio, tá? E por esse material riquíssimo. Então, universitário, cara, usa isso. Eu sei que, como eu disse para a Jéssica, são poucos materiais que se encontram voltados, assim, com todo esse cuidado para o universitário, nesse momento de construção de formação, de construção de ideias. Então, ter uma base bíblica, ter pessoas que pensam, que oram, sabe, que se importam com o seu crescimento, com a sua fidelidade com Deus durante a sua vida na universidade, é muito legal, cara. E a minha oração é para que Deus continue abençoando esse trabalho do Conexão Universitária, derramando bênçãos e fazendo com que ele possa se expandir por todo o mundo mesmo, sabe? Para que muitas vidas sejam abençoadas através desse canal aqui. Muito bom, parabéns. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Então, pessoal, que Deus abençoe e a gente se vê na próxima semana com mais Conexão Universitária. Não deixe de nos seguir lá para saber mais sobre os próximos episódios. Tchau, tchau. tchau, tchau, gente. Valeu.